Olá, alunos do 8º ano. Nossa semana de estudos, nós vamos utilizar o Caderninho do Aluno, volume 3, que foi entregue para vocês. Bom, percebam que o volume do caderno é volume 3, então ele é referente aos conteúdos que a gente aprendeu no 3º bimestre. Então, a gente vai fazer aqui uma revisão de um conteúdo gramatical que a gente aprendeu em agosto, que são vozes verbais, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Então, a primeira coisa, nós dividimos sempre nossas atividades em 3. Atividade 1, atividade 2 e atividade 3. A primeira atividade é para saber o que vocês têm de conhecimento prévio. Então, a atividade 1 é o conhecimento prévio de vocês. São 2 perguntas sobre o que vocês entendem sobre esse conteúdo. A atividade 2 vai ser a leitura de um texto que chama Labirintos. E a atividade 3, perguntas de interpretação desse texto e perguntas de gramática, que são sobre vozes verbais. Então, vamos lá. Atividade 1. Para início de conversa. Entre labirintos, você já explorou um labirinto nas atividades escolares? Sim ou não? Vocês já exploraram algum labirinto? Se sim, sim e qual? E se não, não. Você sabe o que é um labirinto? Vocês sabem o que é? Expliquem aqui para a professora. Então, vocês podem resolver esses exercícios no próprio caderno do aluno, tá? Esse caderno vocês não devolvem, é de vocês. Atividade 2 é a leitura desse texto. Observem a imagem, ó, um labirinto. É um mosaico romano representado por Minotauro no labirinto, tá? E existe esse texto que explica o que é a palavra labirinto. Vocês vão fazer a leitura e vão mandar o áudio ou o vídeo para a professora, tá? Depois de lido o texto, atividade 3. Após a leitura, responda as questões propostas. Qual a finalidade desse texto? É explicar o quê? Na B, vocês vão fazer uma pesquisa com os significados possíveis para a palavra labirinto. Então, vocês vão pesquisar essa palavra. Como o termo labirinto poderia ser usado em sentido figurado? Dê exemplos. Então, vocês vão me dar exemplo de um sentido figurado da palavra labirinto. Você conhece outras palavras que podem ter significados diferentes, dependendo de como são usadas? E a gente vai explorar isso na nossa aula pelo Google Meet, tá? Por que labirintos está grafado em itálico? Que é assim, essa letrinha no texto. E atividade 3 ainda, revisitando a gramática. Por que revisitando? Porque é um conteúdo que vocês já viram. A atividade 1 é um conteúdo do 7º ano, tá? Pretérito perfeito e mais que perfeito. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler as 2 frases e vão pesquisar sobre isso. Vocês podem pesquisar na internet ou nos cadernos do ano passado. O rei Minos o construiu para manter aprisionado seu filho Minotauro, que nascera metade homem e metade touro. Os 2 verbos apresentam ações ocorridas no passado. Tanto construiu como nascera ocorreram no passado. Uma delas ocorre antes da outra, tá? O que ocorre antes? A ação marcada pelo verbo construiu ou a ação marcada pelo verbo nascera? O que ocorre antes? Se no lugar de nascera o autor utilizasse o verbo nasceu, havia mudança de sentido na oração? Justifique. Pesquise em uma gramática a diferença de pretérito perfeito e mais que perfeito, conteúdo de 7º ano. E exercício 3, que nós vimos em agosto. Só vou detalhar. Na semana de 26 de agosto, a gente estudou as vozes verbais. Vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, que pede a voz ativa e passiva. As 2 orações a seguir expressam o mesmo acontecimento. Faça uma pesquisa para verificar o que diferencia as 2, né? O que as diferencia. O rei Minos construiu o labirinto de Creta. O labirinto de Creta foi construído pelo rei Minos. Anote suas descobertas no quadro a seguir. Então, vocês vão resumir qual que é a voz ativa e qual que é a voz passiva. Vão escrever aqui. Gente, eu não detalhei a página disso. Por quê? Porque eu estou usando o conteúdo pela internet. Às vezes a página muda, tá? A oração em negrito, marcada no trecho a seguir, está na voz passiva.
passe-a para a voz ativa. Nós fizemos vários exercícios sobre isso. Então, essa frase tem o que está grafado na voz passiva. Vocês vão passar para a voz ativa. Se tiver dúvida, olhem o exercício que a gente fez no caderno sobre isso, tá? De acordo ainda com a mitologia, Minotauro foi morto pelo herói Teseu, que conseguiu sair do labirinto graças ao fio de um novelo de lã que usou para marcar o caminho. Novelo este dado a ele por sua amada Ariadne. Então, gente, a atividade é até aqui. Para mim, página 22, né? Antes de iniciar a atividade 3. Para vocês, eu não sei qual é a página, mas se atentem aos detalhes que vocês vão encontrar. Beijo, pessoal. Tudo isso eu vou detalhar pelo Google Meet e a gente vai voltar a esse conceito de vozes verbais. Até a aula pelo Google Meet.